Na casa do nosso Deus. Ele é aquele que me trouxe e te trouxe, amém? Não há motivo maior, irmãos, de estarmos aqui, a não ser pela presença do nosso Deus, porque o amamos, porque queremos bendizê-lo, por todos os benefícios que Ele nos tem feito, pelo dom da vida. Você está de pé. Você está na casa do Senhor, e isso, irmãos, eu posso dizer que nos últimos dias é um privilégio para poucos. Existem muitos irmãos passando por muitas lutas, muitos irmãos acamados, enfermos, muitos irmãos que não estão assim, mas tem pessoas da família dessa forma. Então nós precisamos nos achegar ao Senhor dia após dia, para adorá-lo, para invocá-lo, para orarmos uns pelos outros, porque a palavra do Senhor diz: orai uns pelos outros para que sareis. E quando estamos unidos em união, irmãos, na casa do Senhor, aqui o Senhor ordena a bênção sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha casa, sobre a sua casa. Por isso não deixe nunca de se achegar à casa do teu Deus, porque Ele é aquele que vela pela minha vida, vela pela sua vida, vela pela minha casa e pela sua casa, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 118. Chegamos aqui para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Então, não fique inquieto, não fique preocupado, descanse nos braços do Pai, amém? Salmo 118, a partir do verso de número 19, amém? Diz assim a palavra do Senhor: abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Você entrou pelas portas do santuário para adorar o nome do Senhor. Você está aqui para louvá-lo, para engrandecê-lo. Verso de número 21. Louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. O Senhor tem ouvido a tua voz, ouvido o meu clamor e o teu clamor. E o principal de tudo, Ele é a nossa salvação. Aquele que morreu na cruz do Calvário para trazer para a minha vida e para a tua vida a salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina, ou seja, pedra angular. Jesus Cristo é aquele pelo qual se importa que cada um de nós sejamos salvos. Verso de número 23, foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Coisa maravilhosa, irmãos, é só o Senhor que pode fazer, é só o nosso Deus. E por amor da minha vida e da tua vida, Ele se entregou, Ele deu o seu próprio filho por amor da minha vida e da tua vida. Por isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Se alegre no Senhor nesta manhã. O motivo maior de você estar aqui é o Senhor. Então se alegre nele, se regozije nele. Não olhe para as tuas lutas, para as tuas dificuldades, para os teus problemas, para aquilo que você tem que resolver nesta semana, porque hoje se inicia a semana. Mas nos regozijemos hoje, nos alegremos hoje. Amanhã pertence ao Senhor. Você crê nisso? Creia que o Senhor está cuidando de todas as coisas, na minha vida e na sua vida. Não importa o tamanho do problema que você tem que resolver na próxima semana. Não importa as dificuldades excessivas que você tem na tua vida, que tem te preocupado. O que importa é que a alegria do Senhor
é a minha força e a tua força. Portanto, regozije-se nele. Alegre-se nele, porque Ele tem cuidado da minha vida e da tua, amém? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque chegamos na tua casa para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Toma, Senhor, o ministério de louvor que estará aqui adorando o teu nome. Toma, Deus querido, a voz deles, a instrumentalidade deles, para nos conduzir em adoração ao Senhor, Pai, porque chegamos aqui para louvar o teu nome, para te engrandecer, para dizer que tu és benigno, que tu és maravilhoso, que tu és exaltado, Pai, exaltado entre as nações, exaltado no meio dos louvores, Pai. Toma esse culto nas tuas mãos. Toma, Senhor, a pregadora desta manhã, Senhor, que estará trazendo a palavra que tu já revelou ao coração dela para nós. Que o nosso coração, Pai querido, seja terra fértil para ouvir a tua voz, Senhor, e obedecer-te, porque o que queremos, Senhor, é agradar ao teu coração. Por isso, toma as nossas vidas, toma o coração dos teus filhos, toma a mente dos teus filhos nessa manhã, Pai. Que a nossa mente seja totalmente entregue ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, de cada um de vós, e o Senhor é aquele que é digno de ser adorado. Nós declaramos nessa manhã esse culto aberto, Senhor. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. É o que te pedimos e te agradecemos em um nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está aqui, amém? E nós vamos invocar o nome do Senhor. Eu vou chamar aqui a pastora Rosemary, que vai levantar esse clamor. Mas eu gostaria de deixar uma meditação para você antes de você clamar. Diz assim, Salmo 118, o verso de número 5 diz assim: invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Dias de angústias é dia de invocar o Senhor. Dias de alegria é dia de invocar o Senhor. Mas quando esse texto diz assim, o Senhor me ouviu e me colocou num lugar largo, é que o Senhor me ouve e te ouve. Mas Ele te leva para um lugar mais amplo para mudar a tua visão. Não importa a situação que você tem vivido, continue invocando o nome do Senhor, mas mude a sua visão, porque viver no limite da fé é olhar para o céu, como o Senhor fez Abraão enxergar o céu, que não tem começo e nem fim. Abraão olhou para as estrelas e o Senhor falou para Abraão: Abraão, olha para as estrelas, tenta contá-las se é que pode. É o Senhor dizendo para mim e para você: não olhe para a sua limitação, olhe para o lugar largo, amplie a tua visão e veja as grandezas das promessas que eu tenho sobre a tua vida. O Senhor tem promessas sobre a minha casa e sobre a tua casa. Então invoque o nome dEle e aguarde nele, porque Ele é a minha esperança e a tua esperança. Amém? Vamos lá, queridos, nessa manhã. Você acabou de entregar aqui tudo para o Espírito Santo. Você crê que Ele está aqui atento às suas orações nessa manhã? Nós acabamos de pedir ao Espírito Santo que cuide de nós, e a palavra do Senhor diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então creia, ore, porque Ele faz o filtro das nossas orações. Porque às vezes nós não sabemos orar como convém, a palavra de Deus fala isso. Mas nessa manhã eu quero te convidar a entrar nos átrios do Senhor. Se você quiser se colocar de joelhos, se você quiser se sentar, se você quiser vir ao altar, faça desse o seu momento com Deus. Mas creia que o Senhor, Ele está atento à sua oração que será feita nesse lugar, nessa manhã. E eu creio que hoje pode ser um dia que o Senhor está determinando a sua vitória. Você recebe isso, querido, em nome de Jesus? Deus amado, Deus querido, Senhor, estamos aqui na Tua presença nessa hora, Senhor. Ó Deus, porque nós cremos, Senhor, que Tu és aquele Deus que cuida de nós. Senhor, nós cremos, Pai, que o Teu Espírito Santo está intercedendo por nós nessa hora, Senhor.
porque Deus, somente o Teu Espírito Santo conhece o que vai no profundo do nosso interior. Senhor, Tu conheces as nossas dores, as nossas lutas, as nossas guerras, Senhor. Ó Deus, mas nós estamos aqui para entregar tudo nas Tuas mãos, Senhor, porque, Pai, o nosso coração muitas vezes ele é enganoso. Senhor, muitas vezes a gente tem a percepção que talvez não seja aquela que o Senhor quer para as nossas vidas. Por isso, nessa hora, entregamos a Ti os nossos projetos, os nossos sonhos, Senhor. Ó Deus, todo o nosso planejamento de vida queremos entregar a Ti nessa manhã e Te pedir, Senhor, que os nossos passos sejam guiados, Senhor, por Ti, guiados, Senhor, de acordo com a Tua palavra, de acordo, Senhor, com a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a alinhar, Senhor, a nossa vontade com a Tua. Senhor, que o Teu Espírito Santo seja aquele que nos guia, que nos direciona, Senhor, que nos ensina e que nos orienta. Senhor, visita, Pai, as nossas famílias nesse momento, Deus. Senhor, só o Senhor conhece aquilo que ficou em casa, Senhor. Por isso, Pai, queremos Te pedir, Senhor, que haja, Senhor, nos lares dos Teus filhos, Senhor, uma obra completa, nos nossos lares, Senhor. Deus, que os nossos sejam alcançados, sejam tratados, sejam sarados, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, aqueles que estão desanimados, Senhor, aqueles que estão fora dos Teus caminhos, Senhor, que o Senhor venha trazer de volta para os Teus altares, Senhor. Ó Deus, porque como já foi falado aqui, Senhor, nós cremos na Tua promessa de salvação para a nossa família, Deus. Por isso, Pai, nós Te pedimos, Senhor, que esses planos sejam cumpridos, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, que o Teu nome seja exaltado, Senhor, na nossa casa, na nossa parentela, Senhor, alcance os nossos. Senhor, nós Te pedimos, Senhor, cuida da Tua igreja, Senhor, cada liderança dessa casa, cada pastor, ó Deus, cada membro, Senhor, que tem colocado aqui, Senhor, a esperança de vida que vem para a Tua casa para receber de Ti. Cuida dos Teus filhos, fortalece a Tua igreja. Senhor, entregamos o nosso pastor, Senhor, o anjo dessa casa em Tuas mãos. Senhor, fortaleça a saúde do nosso pastor. Ó Deus, a cada dia, Senhor, nós agradecemos pelo Teu cuidado com o Teu filho. Senhor, com a Tua família, cuida da pastora Daílze, cuida dos filhos. Senhor, fortalece essa família, Senhor. Ó Deus, que eles tenham vitória nessas causas que têm passado de dificuldade, Senhor. Fortalece a fé dos Teus filhos, fortalece a Tua igreja na intercessão por essa família pastoral. Senhor, nós ansiamos pelo dia, Senhor, queremos, Senhor, fazer um culto de agradecimento, Senhor, pela cura do Teu filho, Senhor, pela cura completa, Senhor, daquele corpo físico, Senhor, porque sabemos que Tu és o Deus que tem cuidado da mente dele, Senhor, da fé dos Teus filhos, continua fortalecendo. Deus, entregamos, Pai, todos os enfermos da Tua casa, Senhor, nesse momento, Pai, onde temos vivido essa virose que tem alcançado tantas pessoas, Senhor, vai agora, Pai, curando os Teus filhos que estão em casa, que não puderam vir para a Tua casa porque estão adoentados. Senhor, fortalece o corpo, a imunidade, Senhor, seja com os nossos membros, Senhor, traga-os para a Tua casa, Senhor, para que eles possam estar aqui juntamente conosco adorando o Teu nome. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e pelo tudo, Senhor, que o Senhor ainda há de fazer. Senhor, tudo que ainda vai acontecer nesse culto, Senhor, que Tu venha receber, que Tu venha falar aos corações, continuar falando, Deus, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Glória a Deus, aleluia. O Senhor é fiel nas nossas vidas, é aquele que faz o melhor por nós, é bondoso, é maravilhoso, é glorificado. Nós vamos agora, irmãos, para o momento da palavra do Senhor. Queria chamar a reverenda Tânia aqui. O Senhor é aquele que faz o melhor por nós, pela minha vida e pela sua. Vamos nos colocar de pé. Estenda as suas mãos para cá. Estenda a sua mão direita.
A outra você põe no seu coração, pedindo a Deus que fale ao teu coração agora, porque o Senhor é aquele que há de ministrar na minha vida e na sua, amém? Deus Santo, eis aí a tua filha, Senhor, aquela pela qual o Senhor escolheu, Deus querido, para ser usada nesta manhã, para falar ao coração da tua igreja, Deus. Comunica aquilo que precisamos ouvir do Senhor, não aquilo que queremos, Senhor. Usa a tua filha com poder, graça e autoridade em teu nome, que ela venha falar tudo aquilo que tu determinaste, Pai querido, para que a tua igreja ouça nessa manhã e que possamos, Senhor, sair daqui totalmente, Senhor, ligados e transformados pelo poder da tua palavra. É o que te pedimos nessa manhã, em o nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Manhã de estarmos agradecendo a Deus. Como todo dia nós fazemos, agradecemos a Deus porque dormimos e acordamos. Amém? E o Senhor nos concedeu esse privilégio de podermos estar na sua casa, louvando e engrandecido o nome do Senhor. Amém? Sem mais delongas, abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 17. Somente o verso 20. Glória a Deus. Depois, irmão Bira, por favor, depois da leitura de Mateus 17, 20, 2 Coríntios 6, 12 e 13, por favor. Amém? Diz assim o verso 20 do capítulo 17 de Mateus. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. Amém? 2 Coríntios 6, versículos 12 e 13. Amém? Diz assim: não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Na versão nova versão internacional, esse dilatai-vos, também podemos ler: abram vossos corações. Amém? Glória a Deus, podeis assentar em nome de Jesus. Amados, obrigada, meu irmão, Deus abençoe. A Bíblia nos ensina que somos parte do corpo de Cristo. E isso significa que nossa fé deve ser vivida em comunidade. Quando estamos juntos, podemos encorajar uns aos outros a ultrapassarmos os limites que nos impedem de crescer espiritualmente. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Somos todos iguais perante o nosso Deus. Aos olhos do nosso Deus, somos todos iguais. Amém? Os títulos é dado aos homens. Os homens é que dão os títulos. Mas Deus nos vê como servos, irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai, irmãos de Cristo Jesus. Amém? E nós podemos ver que a Bíblia mesmo, ela não cita versículos específicos falando dos limites da fé. Mas
limitados somos nós, seres humanos. Nós somos limitados e muitas vezes eu limito a minha fé e você limita a sua fé. E o Senhor nos ensina, através do estudo da sua palavra, da meditação da sua palavra, que ilimitado é o nosso Deus. Ele não tem limites, mas nós podemos também ultrapassar, transpor os nossos limites com a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Basta você decidir se a sua mente vai ser positiva ou negativa, porque tudo depende da nossa mente. A nossa mente é que faz prosseguir ou reatar, ou olhar para trás. Tudo quem decide é a nossa mente, porque é ela que comanda o nosso corpo. Amém? Então, nós podemos ver que existem alguns pilares, e eu aqui pude até perceber 4 pilares da fé, que esses pilares eles incluem a crença em Deus, a importância da Bíblia, a centralidade de Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo. E cada um desses elementos contribui para uma adoração mais rica e significativa. 2 Coríntios 6, 12 e 13. Vamos ler novamente? Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. E como diz a outra versão, ou abram vossos corações. E aí nós podemos ver que muitos dos patriarcas lá do Velho Testamento, eles também viveram limites. Não é só nós no nosso tempo. Eles também passaram por grandes limites e viveram, mas em todos eles obtiveram vitória. Amém? Vamos começar. Qual era o limite de Abraão? É fácil, né? Todo mundo conhece. O limite de Abraão era a morte de Isaac. E no limite da fé de Abraão, Deus proveu o cordeiro. Qual era o limite de Ana? Seu limite era a vergonha da esterilidade. E Deus lhe deu um filho. E o limite de Elias era a perseguição de Jezabel. E Deus o arrebatou. Limite é quando chegamos ao limite, Deus chega com providência. O limite de Moisés era o mar. E Deus abriu, usando o cajado que estava na mão de Moisés. O que você tem na sua mão? E Deus perguntou isso para mim. O que você, Tânia, tem nas suas mãos? Amém? Glória a Deus. Qual tem sido o seu limite? A fé não é demonstrada através de teorias ou discursos, mas com a prática e com resultados concretos. Também me chamou a atenção na leitura, estudando o texto, eu pude pontuar 6 chaves que podemos, com elas, quebrar para romper os limites da fé sem limites. Amém? Você entendeu? Romper a fé, romper os seus limites da fé sem limite. Primeiro, visualizar a promessa de Deus. Deus disse a Abraão: toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Gênesis 13, 15. Devemos colocar em uma visão clara toda a promessa de Deus para poder conquistar o que você já enxerga pela fé. Segundo, não fique aprisionado ao sucesso do passado ou naquilo que já conhece. Deus nos criou para enfrentarmos novos e grandes desafios em todos os momentos. Por favor, Bira, Filipenses 3,
13, 14. Glória a Deus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Terceiro, os limites estão em nossas mentes. A Bíblia diz em Mateus 17, 20, que nós lemos, que se tivermos fé como um grão de mostarda, para nós nada será impossível. Mesmo que tenhamos grandes promessas do Senhor, não nos fará nenhum bem se a nossa mente estiver restrita a conceitos limitados e preconcebidos. Abra sua mente para o que Deus nos diz em Romanos 12, 2. Por favor, Bira. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente, e eu me lembrei de algo aqui que eu aprendi isso no meu primeiro ano de seminário, lá em 98. Já tem um tempinho, né? A glória a Deus, o que a gente aprende a gente não esquece, né? O que Deus nos ensina, a gente não esquece. Eu aprendi, a nossa mente é como um paraquedas. E ela só funciona se abrirmos. Amém? Então, se você tiver uma mente aberta, ela está propícia a aprender tudo que é bom. E como o apóstolo Paulo ensinou, deixou relatado, registrado para nós. Retém o que é bom e joga fora o que não vale nada, o que não presta. O que não edifica a tua vida, tu joga fora. Mas retém o que é bom, o que te faz crescer diante do Senhor. E crescer é fácil, né? O mundo também cresce. Mas os filhos de Deus, os servos de Deus, têm que crescer na presença do Senhor. Número 4. Abandonar pensamentos obsoletos. Muitas vezes trazemos conosco uma carga de pensamentos velhos e hábitos humanos de uma outra época. Coisas lá atrás. Marcos 7, 7. Por favor, Bira. Marcos 7, 7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isaías 43, 19a, a parte A. Isaías 43, a parte A do versículo 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? A gente não pode ficar aquela mesmice de 10, 15, 20 anos atrás. Porque o Senhor faz tudo novo na nossa vida. Amém? Até porque novas criaturas somos. Fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, passado passou. Já está dizendo, né? Passado passou. Não fique preso às coisas que aconteceu, o que você viveu, o que você sofreu lá atrás. Porque o Senhor Jesus tem feito coisas novas na nossa vida. Precisamos urgentemente sair do óbvio, porque nosso Deus está sempre inovando. O quinto, aquilo que você acredita é o que vai guiar você. Se você não tem confiança em si mesmo, é porque você não tem confiança em Deus. A fé genuína no Senhor produz uma certeza muito grande nas coisas que fazemos, sonhamos ou pensamos. A fé sem limites vai nos permitir acreditar que podemos ir além. O número 6. A fé sem limites e visionária é a chave. A fé se manifesta em diversos aspectos. A fé para a salvação, para confiar em Deus, para receber provisão, para a cura. Mas há uma fé que é de avanço e conquista. Uma fé que não vê limites, só vê possibilidades, crescimento e expansão. E eu chego à minha conclusão.
porque não é no muito falar, né? A palavra de Deus diz que não é no muito falar que eu vou convencer, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. A minha conclusão é, para todos nós, para mim e para vocês, é hora de transpor os limites que o mundo, Satanás e a nossa mente nos impõem. É hora de avançarmos pela fé, em nome de Jesus. Marcos 9, 23, por favor, Bira, para a gente terminar. Marcos 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Amém? Tudo nos é possível se cremos que podemos, que vamos conseguir, que vamos conquistar. E sabe o que precisamos fazer? Qual a atitude que precisamos tomar? Nos comprometer com a palavra de Deus, com o Senhor Jesus e com os ensinamentos que o Senhor a cada dia tem nos proporcionado a aprender com Ele. Porque o Senhor a cada dia, a cada noite que você dorme e a cada manhã que você desperta, Jesus tem algo para te mostrar, para te ensinar, para você crescer, amadurecer na presença do Senhor. E não é como nós lemos aqui, como o Senhor, o Espírito Santo tocou no meu coração em escrever, porque a mente falha, né? A nossa memória falha. Somente depois que a gente passa de uma certa idade, né, pastor Júlio? Fica difícil de você memorizar algumas coisas. E eu escrevo tudo. Tudo eu escrevo, para não cometer erros. Mas lembre-se que a cada manhã nós temos que buscar e nos comprometer. E a irmã Andréia trouxe um louvor aqui, que eu queria que você ministrasse novamente. O segundo louvor que você ministrou aqui, porque tem tudo a ver com o que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e falou no profundo do meu coração, e eu tenho certeza que Ele quer falar no seu. Nós temos que nos comprometer. Se você tem compromisso em pagar suas contas, em fazer compra do mês para sua casa, sustentar sua família, se você tem compromisso com a sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, até com os netos, porque depois que somos avós, né, até com os netos, a nossa responsabilidade também é com eles. Mas o que nos falta é comprometimento com o Senhor, com Deus. Porque é interessante, se você prestar atenção na letra desse louvor que a Andréia trouxe aqui, da onde Deus nos tirou. Eu sou grata eternamente ao Senhor, da onde Ele me tirou. Da onde Ele tirou a minha família. Porque se não fosse o Senhor Jesus na minha vida, se não fosse eu ter conhecido ao Senhor Jesus, ainda que tarde, porque às vezes a gente passa por tantas coisas na nossa vida, e a gente às vezes fala assim, poxa Senhor, por que eu não te conhecia há mais tempo? Mas o tempo é do Senhor. Eu conheci o Senhor Jesus já na idade adulta. Passei por muita coisa que poderia não ter passado. Mas aprove Deus que eu passasse, para dar valor hoje, aonde eu estou, o que eu sou, como eu estou na minha família, como Deus restaurou a minha vida, como restaurou o meu casamento, como restaurou a vida dos meus filhos. E hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu louvo a Deus porque até meu neto pequenininho já prega a palavra. E ele, na Páscoa, eu fui, à noite eu não estive aqui, mas fui ver a apresentação dele na Páscoa, lá na igreja onde eles estão.
E eu louvei a Deus, eu agradeci muito a Deus de ver meu filho, minha nora, meus netos servindo ao Senhor. Meu netinho já ministrando a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por isso. É Deus quem faz isso. Não fui eu, não. É o Senhor Jesus que faz e que fez e vai continuar fazendo. E eu espero que você medite na letra desse louvor. Se comprometa com o Senhor. Às vezes temos compromisso, vemos pessoas com compromisso com tantas coisas. Com festas, com encontros, reuniões, mas não se compromete, sabendo que tem dia e horário para estar na igreja, estar no culto, estar em comunhão. Tem tempo para tantas coisas, menos para vir para a escola dominical para aprender, para crescer. Porque é estudando a palavra de Deus que você cresce, que você amadurece. Quando a tempestade vem, os ventos fortes, você consegue estar ali firme, porque você tem a palavra de Deus plantada no teu coração. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia. Preste atenção na letra desse louvor. Feche os seus olhos e medite na letra. E sempre pense nisso. Senhor, da onde o Senhor me tirou? Eu não sei da onde Deus te tirou. Eu sei da onde Ele me tirou. E como diz a letra, talvez eu nem estivesse aqui, se eu estivesse lá fora ainda, eu nem estaria aqui para contar para vocês, para ensinar para vocês e para testemunhar daquilo que Deus fez na minha vida e na minha casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Depois estaremos orando. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Que palavra poderosa sobre a minha vida e sobre a tua vida, irmãos. Eu costumo dizer que quando nós ouvimos uma palavra, nós muitas vezes precisamos ouvi-la novamente para reter tudo aquilo que o Senhor tem para comunicar conosco. Depois, se você puder ver essa filmagem, ouvir de novo, o Senhor trouxe muitas riquezas para o meu coração e para o teu coração. Ele quer que você tenha comprometimento com a palavra dele, independente das circunstâncias. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Independente daquilo que estamos passando, Senhor, tu quer que nós olhemos para a tua palavra, porque não vivemos, Senhor, por vista, vivemos por fé, Senhor. A tua filha pregou a cria através da unção do teu Espírito Santo, que muitos homens, Senhor, passaram por limites, limitações de esterilidade, limitação, Pai querido, de fé, de tudo aquilo, Pai querido, que eles gostariam de receber. Muitos viram com os seus próprios olhos, outros não viram com os seus olhos, Pai, mas receberam aquilo que tu prometeste. Deus querido, nós ainda que não estejamos vendo com os nossos olhos, nos ensina a crer, Pai querido, em tudo aquilo que tu falou conosco através da tua palavra. Nos ajude a tomar posse pelos olhos da fé da tua palavra, porque o Senhor vela por ela para a cumprir, Senhor. Ajuda o teu filho, a tua filha, nas aflições, nas lutas, naquilo, Pai querido, que ele até ouve da tua parte, que ele até, Pai querido, tem decretado com os seus lábios, mas a fé, Senhor, está tão pequenininha. Mas a tua palavra diz, Senhor, se nós tivermos, ó Deus, a fé como um grão de mostarda, a menor das sementes, Pai querido, nós, Deus querido, faremos proezas em teu nome, receberemos coisas grandes da tua parte. Por isso, Pai, aumenta a nossa fé nessa manhã, de maneira que nós venhamos transbordar. Nos conceda uma medida recalcada, sacudida e transbordante da tua parte,
noite nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Abençoa, Senhor, a tua filha, ser com as lutas dela, Pai querido, porque muitas vezes aquilo que pregamos é aquilo que vivemos. Dê a ela a porção e a medida que tu tens reservado para a tua filha, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em o nome santo de Jesus. E aquele que crê diz amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós vamos para o momento de oferta, de ofertarmos na casa do Senhor. Eu queria pedir o irmão Bira que está aí, que colocasse Malaquias capítulo 3. Existe uma causa para o Senhor nos abençoar a cada dia. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo de número 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Quando o Senhor fala trazer, irmãos, é uma ordenança. Esse verbo aqui está no imperativo, é uma ordenança da parte do Senhor. Não é algo que pode ser negociado. Por vezes queremos negociar algumas coisas que o Senhor nos ordena. Não, o Senhor quer que nós sejamos abençoados. E Ele pede para que eu e você possamos fazer prova dEle. Fazer prova dEle é quando você está no aperto, na dificuldade, você alçar os céus, clamar os céus e dizer: Senhor, eu sou dizimista fiel da tua casa e há uma promessa da tua palavra sobre a minha vida. Se eu não derramar, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Há uma causa. Quando você oferta, quando você dizima, o Senhor, Ele é aquele que vai e repreende o devorador por amor da minha vida e por amor da tua vida. Não é por conta do dinheiro que você dá, da oferta que você traz, do dízimo, não. É por amor a você. Porque Ele vela pela minha vida e pela sua vida. Eu queria que você colocasse diante de Deus a tua vida financeira. Se de repente você sempre foi dizimista da casa do Senhor e está desempregado, fala com o Senhor agora, pede a Ele: Deus, Tu é o Senhor do tempo. E Tu tens o tempo de me dar essa porta aberta, porque a Tua palavra me garante. Então, me ajuda, Senhor, a crer que no tempo determinado o Senhor vai abrir essa porta, porque todas as coisas já foram feitas pelo Senhor para a minha vida e pela tua. Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo de dízimos e de ofertas na tua casa. Nós te louvamos pelo pão de cada dia, pela roupa que vestimos, Senhor, pelo teto que temos para morar, Deus querido. Nós queremos ser grato a Ti e nos colocar nessa manhã como satisfeitos por tudo aquilo que o Senhor tem feito para nós e por nós. Mas te pedimos, Senhor, que Tu venha abençoar o Teu povo nesta manhã. Que Tu possas abrir uma porta de emprego para o Teu filho e para a Tua filha, Senhor, que tem te clamado. Aquele pai querido que é profissional liberal, aquele que vive, Deus querido, dos seus próprios dons e talentos que o Senhor tem dado de habilidades para os Teus filhos. Faça multiplicar, Pai querido, os pedidos, que o Teu filho e Tua filha possa ter o suprimento de tudo aquilo, Pai, que ele precisa para pagar das suas contas, e que Tu possas, ó Deus, abrir as janelas dos céus, Senhor, derramando bênção sem medida, de maneira que haja fartura na casa do Teu povo, para que o Teu povo em tempo oportuno venha compartilhar e partilhar das suas bênçãos com aquele que precisa, Senhor. Repreenda o devorador, Deus querido, sobre a vida do Teu povo, porque a fidelidade que o Teu povo tem depositado no Teu altar é a causa
é um motivo maior de o Senhor, Pai querido, repreender o devorador. É por amor do teu povo. Nós abençoamos, Pai, dízimos e oferta, dizimistas e ofertantes, e o fazemos em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Estaremos dividindo em classe agora em nome de Jesus para a glória do Senhor. Amém? Lembrando que às 18 horas estaremos retornando para continuarmos louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Paizinho querido. Muito obrigada, Pai, por tudo, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado das nossas causas, Pai. Continua, Senhor Deus, nos ajudando, continua, Senhor Deus, nos abençoando, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, através das nossas vidas, Pai, que possamos, cada dia mais, ter compromisso e comprometimento contigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações, a comunhão do Santo Espírito do Senhor, esteja com cada um de nós, com cada família aqui representada, não somente hoje, mas para todo sempre. A Igreja de Jesus diz: Amém. Deus abençoe e boa aula.